HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum. Hoje, aliás, neste momento, eu estou com um convidado muito especial aqui no podcast do HIF. Eu vou dispensar apresentações, afinal de contas é um dos nossos anfitriões. Obrigado. Gabriel Coelho, que é CEO do Grupo Hospicom, e tem outros projetos grandes também sobre os quais a gente vai falar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais nada, parabéns pelo evento. Já passou por aqui muita gente, todo mundo falando assim, uau, né? O que vocês estão fazendo. Isso não é um fórum nosso. Esse é um fórum das pessoas que querem fazer a diferença e construir o futuro. E estão conseguindo, Sim. né? Para você, como um dos líderes desse movimento, como é que está sendo hoje essa entrega? O que você está sentindo? Como é que está? Olha, sendo bem honesto, assim, se a gente colocar em termos de dedicação de rotina, a gente está praticamente 5 dias sem dormir. Mas eu não sinto um pingo de cansaço, porque para mim é a realização de um sonho, é um propósito e é algo que a gente vê que fazia falta no mercado. De maneira geral, a gente vê diversas situações em relação à preocupação com o futuro, a falta de diálogo entre hospitais, planos, governo, médico, empresas, e era uma necessidade no nosso país. Fora que a gente não tem uma clareza sobre o que é realmente o futuro da saúde, o que é uma transformação digital. Então, para a gente é uma grande realização entender que a sociedade, de maneira geral, está abraçando essa causa com muito orgulho e defendendo para que agora a gente faça virar um evento consolidado e anual. Muito legal. A gente conversava um pouquinho aqui antes de começar a gravar. Vou virar um pouquinho o microfone. Claro. Sobre a relação entre o que é mercadológico na área da saúde e o que é moral, né? Sim. Que é a missão principal da saúde, né? E a gente enfrenta dificuldades, né? Em função de tecnologias que têm, enfim, só uma empresa detentora e aí fica muito caro, etc. E a gente está vivendo agora um novo momento, né, Gabriel? Sim. Em que a tecnologia está chegando para mais pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre o papel da Hospicom nesse processo e como que isso vai impactar lá em quem mais interessa, que é o paciente. Então, a Hospicom ela surgiu de uma empresa muito pequenininha, mas desde do primeiro momento a gente tinha uma inquietude de saber que a gente precisava fazer algo para construir a diferença da saúde de maneira geral. Então, naquele momento a gente podia basicamente cuidar das nossas atitudes em relação a deixar claro o quanto era uma empresa preocupada em salvar vidas. E eu acredito que a gente chegou num estágio hoje que a gente tem condição de criar quórums, de chamar os líderes, de trazer uma iniciativa como essa que é muito necessária. É muito necessária porque a gente vê diversas pessoas com excelentes ideias. Por muitas das vezes a gente olha, mas tecnologia tem que vir dos Estados Unidos ou da China. Mas as boas ideias das empresas de qualidade normalmente estão fora. E a gente percebeu que não. A gente tem iniciado um projeto agora de transformação digital e está convidando, inclusive, outras empresas para poder fazer parte desse ecossistema juntos. E a gente percebe muitas ideias brilhantes, só que falta palco, falta as conexões certas, falta as oportunidades certas. E muitas das vezes essas ideias elas são muito específicas e vão resolver dores muito latentes, mas elas são pontuais e a indústria, de maneira geral, ela não enxerga essa dor como uma dor que seja rentável, lucrativa. Então, a gente está iniciando uma operação de transformação digital, até porque a gente vê um movimento muito forte na saúde fora do país, e a gente vê que o país está atrasado. Quando a gente olha, por exemplo, o setor bancário, o setor governamental em relação a tributos, a gente vê que a gente está muito avançado, mas na saúde muito atrasado. Então, de maneira geral, a gente está buscando ser uma empresa que traga a oportunidade e que demonstre também que o nosso país ele pode ser liderado por nós mesmos. A gente pode decidir o nosso futuro, a gente pode desenvolver as nossas tecnologias. E esse é o nosso grande projeto. A gente sabe que a gente não vai fazer isso sozinho, como não é o objetivo. O objetivo é reunir esses líderes e conduzir discussões extremamente ricas para poder transformar. A gente sabe que isso mexe em vários aspectos, porque tem os empresários e gestores públicos bem intencionados. Sim. E tem aqueles que não estão muito preocupados com esse movimento. Aí cria-se um evento como esse em que esses argumentos são trazidos e tal. A Bárbara, quando eu tive uma conversa com ela lá na empresa, ela me dizia que vocês acreditam que há que se ter um protagonismo, né? Os empresários, os gestores têm que trazer essa luta para eles também. Por quê? E a gente tem chamado muito, inclusive os hospitais, os médicos, para que a gente se reunisse em mesas, em fóruns como esse, de uma maneira que a gente se desarme. Por quê? O que é o grande ponto?
Hoje o plano está querendo de toda maneira glosar, o hospital está querendo de toda maneira achar uma maneira de se manter em pé, o médico entende que a negociação talvez não esteja justa, o fornecedor precisa pensar nele, mas na verdade ele está pensando em extrair toda a operação naquele momento de oportunidade, e é igual eu estava falando para todo mundo, parece que a gente está lidando com uma série de inimigos que estão buscando de maneira indireta o mesmo objetivo. E o grande projeto, o grande propósito é que todo mundo está na mesma barca. A saúde, o grande objetivo final é salvar vidas. E ela tem que ser sustentável e a gente tem que reduzir desperdício. A gente tem que ter discussões de como a gente pode criar um sistema sustentável para que seja possível e pensado por nós. Porque senão, acaba que essa mudança, a transformação digital, a gente está falando ali que o Elon Musk pontuou que vai ter um cirurgião que vai poder operar daqui 3 anos. E aí eu te faço essa pergunta. Será que a gente está pensando como a gente vai construir essa saúde e como a gente vai lidar com essa iniciativa, ou a gente simplesmente vai aceitar chegar aqui e ela ser embarcada goela abaixo pelos hospitais? Eu não estou falando que isso é bom ou isso é ruim, mas eu estou falando que a gente precisa ser protagonista dessa iniciativa e dessa jornada de transformação. Não adianta fingir que não está acontecendo, Sim, está acontecendo e rápido. Para todas as áreas, né? Sim. Bom, como que esse evento resolve um problema em especial? Ou então inicia o debate para que se resolva. Tem um número aqui, que é um número que eu fiquei impressionado, quando eu comecei a estudar sobre a área, que 70% do tempo de um profissional, de um médico, ele gasta com burocracia. Sim. Como é que a tecnologia ajuda a dar mais tempo para o médico gastar com pessoas, né? Sim. Te resumindo de maneira geral, o que a gente olha hoje em relação ao Brasil, e eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, China e outros países. Quando a gente olha nos Estados Unidos, existe um sistema de saúde extremamente caro, porque ele é extremamente rigoroso em termos de judicialização. Quando a gente olha, e ele é digital por isso, porque o hospital ele precisa se proteger em relação a todas essas questões, mas não é focado no cuidado do paciente, sim numa proteção legal. Quando a gente olha para o nosso país, a gente olha que o clínico, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, ele está gastando mais tempo em burocracia, em preenchimento de papel, e que, inclusive, esses preenchimentos de papel, de maneira geral, a gente sendo bem transparente aqui, a gente não tem como auditar, a gente não tem histórico de dados, a gente não tem uma base estruturada para garantir que aquela foi a tomada de decisão correta, e, de maneira geral, a gente foca menos no paciente. Quando a gente entende que a gente está construindo uma jornada sustentável, é aquela que a gente tenha uma construção que seja auditável, que a gente tenha, acima de tudo, qual que é o grande propósito dessa transformação digital? Porque se a gente estiver fazendo isso simplesmente para conectar devices, não vai fazer sentido nenhum. E eu vou te responder qual é. Na minha visão, reduzir desperdício. Hoje tem um gerenciamento que, na minha visão, por a gente não ter um processo automatizado e um gerenciamento de dados, com uma IA analisando, a gente acaba não tomando as melhores decisões. Desperdício de insumo ou de tempo? Desperdício de tudo, insumo, tempo, decisões que não são baseadas, dinheiro. E quando a gente olha de maneira geral, a gente está falando de desperdício de tempo, decisões que não são as mais assertivas, porque a gente não tem o histórico, não tem a velocidade para poder tomar a decisão com a dinâmica que a saúde precisa. Quando a gente fala da operação, a gente fala da IA, mas a IA ela vai trazer um ambiente que vai ser mais humano. Não. Na verdade, se a gente souber aplicar ela de uma maneira correta, a gente vai ter muito mais humanidade. Se a gente tiver uma integração e uma operação muito estruturada, basicamente, boa parte dos pacientes, eles não precisariam estar acamados. Eu falo com histórico de vivência que a gente vê na China, por exemplo, pacientes sendo monitorados à distância e tendo uma rotina muito mais tranquila. Monitorados como? Me conta, fiquei curioso. Basicamente, eles têm IoTs, devices, podem ser relógios, monitores que eles podem andar junto com o paciente no hospital ou em casa. Existe toda uma regra de geolocalização do hospital que ele pode ir, de parâmetros mínimos, de queda e tudo mais. E hoje, o que acontece? Quando a gente tem um paciente aqui no Brasil, por não ter esses níveis de tecnologia, rastreabilidade e várias outras questões, a gente acaba tendo que deixar o paciente acamado, mesmo ele não precisando necessariamente estar acamado. Então, vira uma experiência muito ruim. É a única forma que nós temos de acompanhá-lo de fato. Sim, ruim e não eficiente. Por quê? Porque o paciente, ele poderia estar até em casa e a gente está ocupando um leito hospitalar que poderia estar entrando, o paciente realmente precisaria daquele leito. Entendeu? E em casa o cara fica mais feliz também. Sim. Assim, o lado psicológico impacta. Né? E de maneira geral, a gente vê diversas inovações que podem resolver problemas muito importantes. Primeiro, a acuracidade das decisões clínicas. Eu acho que a IA está aí para poder embarcar todas as literaturas e ser um apoio do médico. A decisão tem que ser do médico, na minha opinião. Quando
a gente fala, por exemplo, de gestão de ativos, a gente nota que principalmente em hospitais públicos e hospitais que não têm uma gestão tão estruturada em relação a ativos, a perca de muitos ativos, a perca de muitos insumos, a perca de muitos medicamentos. Então, quando a gente desenha uma infraestrutura desenhada para resolver esse tipo de dor, a gente vai, inclusive, fazer ela se pagar. Por quê? Porque a gente vai evitar a perca de medicamentos, a gente vai evitar a perca de equipamentos, a gente vai garantir que a gente está tomando uma decisão correta, porque ela está baseando no histórico da vida do paciente desde a jornada que ele entrou no hospital. Ou seja, a gente tem um algoritmo para poder entender como que está esse paciente, porque cada paciente tem um parâmetro clínico diferente. Eu posso ter um paciente hipertenso, que eu tenho uma série de parâmetros clínicos que são totalmente diferentes de um paciente que é atleta, por exemplo. Então, uma saturação, às vezes um retrato, ele não retrata a realidade. E por isso, eu entendo que a transformação digital é tão necessária. Redução de custo, melhoria de eficiência operacional, humanização e, de maneira geral, uma decisão baseada em dados com suporte de IA. A gente vai para outro nível. Sensacional. Por que um movimento como esse, que vocês estão fazendo, pioneiro, né, protagonista, por que ele é tardio? Eu não estou dizendo que o evento é tardio, entenda. Por que a gente demorou para cair essa ficha? Onde que estão os gargalos que nos distanciam tanto de uma realidade mais tecnológica? Eu pensei bastante sobre isso e eu acho que eu tenho uma boa resposta. Basicamente, a gente nota que as pessoas não se conversam. Todo mundo... Isso é grave. Todo mundo quer realmente resolver esse problema, todo mundo quer uma saúde melhor, todo mundo entende que no final as nossas decisões, seja lá como fornecedor, seja como gestor de um hospital, seja como um médico, seja como... não interessa quem for, como um administrador de um governo, por exemplo. Todo mundo entende, até bancos, eu estava falando muito com as instituições financeiras, porque muitas das vezes eles olham para um cliente simplesmente com um retrato de score, mas não entendem que a boa parte da solução da saúde também depende deles, da gente acreditar nas pessoas, da gente suportar, porque tem muita gente boa que precisa de fôlego e precisa de suporte. Então, o grande ponto faltava um fórum que idealizasse isso e que trouxesse esse nível de qualidade de palestrantes, de pessoas de altíssimo gabarito, porque a gente não está pronto ainda para a transformação digital. Eu acho que é uma jornada que vai evoluindo ano a ano, mas que está iniciando hoje em Goiânia, e a gente tem muito orgulho de ter iniciado essa iniciativa e ter sido abraçado com tanto carinho por tantas pessoas. Tem que ter orgulho mesmo, né? Porque não é fácil, né? Não. Assim, até para uma empresa grande, estruturada, é difícil você gerar esse movimento. Esse fórum não é do Hospicom. Esse fórum é da saúde do país, de quem quer fazer a diferença. Eu falo dessa maneira e é verdade. Quem está tendo voz ali são as pessoas, e a gente não está falando sobre o produto, aqui não é feira de exposição. Sim. Isso aqui é uma discussão muito aberta e muito rica de como a gente vai transformar a saúde, não só conectando. A gente está com um tema agora que é robótica. Que agora foi aprovado na Conitec a questão da robótica, que vai ter que começar a pagar o plano, a cirurgia de prostatectomia a partir de abril. Aí Câncer, né? Sim. E realmente, em diversas justificativas, é um benefício real. Mas eu não vou nem entrar nesse parâmetro clínico, que os médicos têm muito mais know-how para poder abordar comigo. Mas o que a gente vê? A gente vê que está todo mundo esperando, deixando ver quem que vai absorver esse custo. E, na verdade, todo mundo deveria estar chamando um quórum e tentando discutir com as iniciativas, com os planos, com os hospitais, com os médicos, de maneira geral, até com o governo, como que a gente vai fazer isso ser sustentável, como que a gente vai democratizar de uma maneira geral, como que as empresas também podem se esforçar do lado delas. Então, de maneira geral, esse fórum está trazendo esse tipo de discussão, porque é uma dor muito grande. Ok, o plano vai pagar, mas quem que vai absorver? O plano vai pagar não, a Conitec está aprovada, mas quem que vai absorver? O plano vai pagar quanto? Ninguém sabe. E não é sobre isso. A gente não quer causar um prejuízo para o plano, ou para o hospital, ou para a indústria, ou para o médico. A gente quer gerar um quórum que todo mundo entenda a importância de trazer isso para quem não tinha a mínima condição, porque a robótica foi muito seletiva durante os últimos 20 anos e a gente está chegando agora para mudar, que é o paciente final. A gente só vai ter sucesso quando a gente vê um paciente que não tinha a mínima condição de ter uma cirurgia robótica, tá tendo acesso para um hospital público. Isso, para mim, significa sucesso. Ah, mas com certeza, com certeza. O que vocês estão planejando? Já estou eu perguntando aqui, nem terminou o evento ainda, mas quais são os próximos passos desse movimento? O próximo passo agora é dobrar a meta. A gente está se desafiando a fazer um evento América Latina. Eu vou para a China, eu vou para os Estados Unidos e eu vou tentar trazer um quórum pesado de tecnologia para a gente trazer literalmente as maiores referências do mundo. E eu vou pedir muito apoio também para a indústria para ajudar isso, porque é um movimento que tem que ser trazido por diversas frentes, para que a gente faça no ano que vem em Goiânia, no Centro de Convenções, e que a gente enriqueça ainda mais a discussão e que a gente dê a oportunidade de mais gente participar desse nível de discussão. Porque
eu entendo que hoje é um pontapé muito, muito, muito forte, porque a gente está falando de 1.800 confirmados, fora os palestrantes, e surpreende de maneira geral, porque o que a gente ouviu até o início desse evento, mas é um evento em janeiro, não, mas é um evento que é o primeiro evento, não, mas é em Goiânia, por que não em São Paulo? E, de maneira geral, a gente tem uma filosofia de sempre focar na solução. A gente nunca enxerga um problema como um fator limitante ou uma barreira. A gente só tenta achar como que a gente vai resolver isso. E para a gente colocar 1.800 pessoas e ano que vem a gente está pleiteando 3.500, é porque a gente viu que houve muita aderência. E só um ponto importante, depois que a gente começou o evento, recebemos diversas mensagens, diversas pessoas e diversos palestrantes dando os parabéns. Os que já estão aqui já confirmaram presença para o ano que vem, não sabem nem a data. E muitos dos que não estão aqui falando que vão apostar que é um movimento que a gente precisa. Então, muito orgulhoso. Estou até falando muito porque é muita felicidade a gente ver. Dá para ver o brilho no olho que Sim. você tá. Você falou algumas vezes já dessa conexão, do teu cuidado de olhar para o que está lá fora. Sim. E conseguir trazer isso para aqui para dentro de casa, né? Como é que tem sido todas essas negociações e a receptividade desse mercado internacional com esse movimento brasileiro? Cara, eu acho que a Hospicom tem crescido bastante, por quê? Porque a gente pensa diferente. De novo, eu vejo diversas empresas tentando trazer tecnologias disruptivas, só que é aquela analogia da indústria farmacêutica, né? Enquanto eu sou exclusivo, eu quero utilizar do máximo potencial de lucro até eu ter um concorrente. É o Monjaro. É o Monjaro. E de maneira geral, o que eu percebo? Eu percebo que a maneira como a Hospicom constrói o projeto, porque a gente lida com os nossos fornecedores não como uma transação, e sim como a gente vai construir juntos. É uma história, é negócio de longo prazo. Eu não trabalho com parceiros que não tenham a mesma filosofia. Então, para mim, cultura e valores são muito importantes. Se eu tenho aqui uma vontade muito grande de construir algo, de fazer a diferença, mas eu tenho, às vezes, um parceiro que não tem essa mesma vontade e o viés é unicamente financeiro, já não vai fazer sentido, então. É óbvio que o financeiro é necessário. A gente está falando de uma estrutura muito pesada, mas não pode ser o objetivo principal, tem que ser a consequência. Vamos falar de comida japonesa? Claro. Como não, né? Que projeto é esse? Cheio de produções audiovisuais? Que negócio é esse que vocês estão fazendo? Umas ideias... A gente fala que a gente não pode ter tempo vago, né? Se tiver tempo vago, a gente começa a pensar em outras coisas. Mas eu tô aprendendo a manter o foco. É um projeto idealizado pelo meu irmão e pela minha irmã. Inclusive, são meus sócios e eu sou muito grato por ter uma família tão comprometida e complementar na operação, guiados por meu pai. E é um projeto que a gente está se desafiando a criar o primeiro reality show de comida japonesa do nosso país. Tem Jefão no projeto, né? É um cara incrível ali que está tocando a operação. Então, a gente está convidando jurados de extrema relevância, alguns são chefes Michelin. A gente também vai ter o Rafael Tavares, que é o nosso chefe aqui do Izu, que hoje, se você pesquisar o Izu no TripAdvisor, é o primeiro, segundo e terceiro melhor restaurante japonês aqui de Goiânia. Então, a gente entende que a comida japonesa, a gente está desenhando a mesma tratativa de construção de propósito que a gente tem hoje na área da saúde. Então é um movimento, porque até hoje a gente tem um Masterchef, que é de maneira geral. A gente tem um reality show também, se eu não me engano, que foi criado nos Estados Unidos na parte de confeitaria. E a gente está sendo pioneiro em comida japonesa. Teremos uma apresentação do Yuji, a gente vai ter uma premiação de R$100 mil, e é um outro evento também que a gente está vendo muitas empresas abraçarem a causa. Inclusive, a gente ainda está terminando de estruturar os parceiros finais, e a gente vê também que as pessoas acreditam e veem o mesmo brilho nos olhos de construir isso. Porque é fazer diferente, né? Quem pensa igual não pode esperar resultados diferentes. Que é isso, rapaz? Que cabeça boa, hein? Quanta coisa. Eu não vou até parar de perguntar, porque senão surge algum outro projeto aqui no papo. Olha, não, Gabriel. Meu irmão proibiu, tem que seguir o planejamento estratégico. Eu entendo esse sentimento, a cabeça da gente. Daniel me freia e eu acelero. Que bom, boa dupla. Gabriel, parabéns por toda a estrutura, parabéns principalmente pelo movimento, né? Pela pioneirismo em trazer o debate e uma mentalidade de compartilhar, né? Sim. E não uma mentalidade de deixa eu ganhar mais aqui sozinho. Isso é fantástico. Bom, a casa é sua, você é o anfitrião, então suas considerações finais, o que você espera aí dessa amanhã, quando a gente encerrar, o que você espera ter construído aqui em Goiás e no Brasil? Eu acho que a gente já começou a construir. A gente começou a construir uma inquietude e uma clareza que a gente pode sim fazer a diferença na saúde do nosso país. E que todos estão comprometidos e elogiaram e falaram assim, a gente precisa fazer isso de novo, precisa fazer isso maior, precisa fazer mais coisas. Eu vi que
que a questão era dar o passo, o pontapé inicial, e a gente deu hoje. E a gente vai construir algo muito grande. Esse evento, em alguns anos, será um dos eventos de maior relevância da América Latina. Você pode anotar e cobrar o que eu estou te falando. Mas, acima de tudo, eu tenho que ser muito grato ao nosso time. Eu acredito que a cultura dessa empresa é surreal. Eu, basicamente, hoje, como CEO, o meu mérito é em dar oportunidade para as pessoas boas e dar liberdade e autonomia para elas rodarem. A gente tem um cara fantástico de educação, minha irmã é uma pessoa incrível. Então, eu entendo que o meu grande diferencial hoje é estar sabendo enxergar essas pessoas e dar esse palco e oportunidade para elas. Eu fico muito feliz por ter tantas pessoas de alto nível do nosso lado. Parabéns. Ó, vou segurar um pouco mais o papo para poderem tirar uma foto aqui, ó. Mas vamos assim conversando, ó. Tá. Gabriel, 1.800 pessoas. Você falou que você já para o próximo ano quer dobrar? Quer 3.500. 3.500, já Porque tá a gente na não dá meta. conta de trabalhar com meta pequena, não. Mas É aí tipo você vai- a Dilma, sabe? Mas aí você vai Dobra. ter que ficar, vai ter que ficar 10 dias sem dormir. Cara, eu já acostumei. Tá igual médico. Gabriel, parabéns. Se for dormir por um problema que você não se sinta bem, fala assim, aquela situação que te tira o sono no sentido negativo é ruim. Mas se for dormir não dormir por um sonho, para mim vale muito a pena. Quer encerramento melhor do que esse? Gabriel Coelho, CEO do Grupo Hospicom, uma entrevista sensacional. Daqui a pouco, você sabe, tem mais gente importantíssima aqui comigo. A gente se vê. Obrigado. HIFcast, o podcast do Healthy Innovation Forum.